Olá, bem-vindo a mais um Quintou. Estamos aqui respondendo as questões que me mandam, que eu acho sensacional, me faz pensar muita coisa que às vezes está esquecida, eu volto lá para refrescar a memória e coisa até que eu nem sabia mais a fundo e vou para explicar para vocês. Então eu peço que se você chegou agora, que você dê um like aí, porque isso nos ajuda e indexa melhor meu canal do YouTube. E olha, você pode se inscrever, porque quando você se inscreve, ativa aí essa luzinha e toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado com essa campainha. E você também pode compartilhar. Compartilhe, me ajude a compartilhar o conhecimento e a cultura do vinho. Bom, eu começo aqui com a questão do Cleir. O Cleir me escreveu muito educado, perguntando a partir de quanto tempo um vinho pode criar borras. E dá de exemplo que ele comprou na Mistral um Vinhaco Bio 2011, depois que viu nos meus vídeos eu falando do Tondônia, que eu sou apaixonado, e ele me pergunta, é possível que já tenha borra? É super possível, Cleir. A borra do vinho nada mais é do que sedimentos desse líquido maravilhoso que está em transformação dentro da garrafa. Alguns vinhos são mais propícios a ter a borra, que são os vinhos não filtrados. Hoje estão muito na moda. Antigamente se achava uma coisa feia, o vinho tinha que ser límpido, e o que era uma bobagem, na minha opinião, e hoje, graças a Deus, os vinhos voltam a valorizar os sedimentos. O Vinhaco Bio 2011 muito provavelmente já deve ter borra. É um produto excepcional, você vai adorar esse vinho. E olha, te peço que depois me informe, se tiver borra, faz uma foto, manda para mim, tá certo? E bons goles para você. O Cacá e o Heitor, eles me perguntam a respeito do Catena. Pede para eu falar um pouquinho mais do Catena, que eles adoram o Catena. Olha, o Catena é uma empresa fenomenal, né? Eu tenho muita admiração, conheço pessoalmente o Nicolás Catena, conheço pessoalmente o seu filho Ernesto Catena, conheço pessoalmente a sua filha Laura Catena. São pessoas da maior dedicação ao vinho, responsáveis, são o grande nome do vinho da Argentina, o cara que pôs a Argentina no mapa mundi do vinho. Uma empresa que foi fundada em 1902 pelo avô do Nicolás, o senhor Nicola, e é um dos homens mais elegantes do mundo do vinho que eu conheço. Para você ter uma ideia, ele teve um ano que ele foi reconhecido pela revista Decanter inglesa como o homem do ano da revista, o homem do ano do vinho na revista, e foi capa da revista. Então, isso correu o mundo, ele foi visitar os seus principais mercados, com os seus importadores, fazendo jantares e recebendo os formadores de opinião, jornalistas, etc. Para vocês terem ideia da elegância desse homem, o jantar que eu participei aqui em São Paulo, no restaurante Rodeio, nessa ocasião, o Nicolás Catena levantou e falou meia hora ele falou para os presentes a respeito de Malbec e de Argentina, e em nenhum momento ele citou a sua empresa, o seu nome Catena. Olha que elegância, isso é uma coisa que só uma pessoa nobre faz, porque é natural da pessoa. Ele estava ali valorizando o seu país e a casta emblemática do seu país. É sensacional. O Ciro Lilla, por exemplo, que trouxe esse vinho na década de 90, ele conta uma história ótima, que ele serviu o Chardonnay do Catena numa festa que teve da revista Gula e escondeu a garrafa, serviu para os jornalistas convidados, os leitores convidados e tal, era uma festa muito fina. E as pessoas começaram a elogiar o Chardonnay. Puxa, que vinho, o que será?
será um Bourgogne, será um californiano? E de repente ele então manda os garçons passar com a garrafa e as pessoas admiradas falam, um vinho argentino? Esse era o Catena, ou seja, uma época em que a Argentina fazia vinhos ainda muito rústicos, surgiu essa elegância do Catena. Para você ter ideia, hoje eles, desde 95, a vinícola deu um impulso com o início de um estudo extenso do vinhedo Adriana, que é a menina dos olhos do produtor, que é situado no Vale de Uco, a 1.500 metros de altitude, lá no sopé dos Andes. E esse vinhedo, que é a fonte dos primeiros Grand Cru da América do Sul, né? Para você ter ideia, a Jancis Robinson falou que é o maior e mais confiável nome da Argentina, o Catena. E o Robert Parker disse que Catena representa o máximo em vinhos na América do Sul. São um show, né? Eles fundaram o Instituto Catena, que pesquisa terroirs e que comprovou cientificamente os terroirs pesquisados de Malbec, mostrando que eles são diferentes cientificamente. Olha que sensacional. E hoje esses vinhos vêm dos vinhedos Angélica, La Pirâmide, Nicásia, Domingo, Adriana e Angélica Sur. Olha, é um produtor simplesmente excepcional. Bom, o Flávio me pergunta a respeito de decantar champanhe, que ele ouviu dizer que tem gente que decanta o champanhe. É verdade, Flávio, se decanta, algumas pessoas decantam. A Riedel, inclusive, estou mostrando aí para vocês, tem um decanter simplesmente maravilhoso, próprio para champanhe. A Riedel é incrível, né? Faz sempre tudo muito voltado para a necessidade, para o perfil daquele produto. E eu fiquei sabendo disso há anos atrás, já há alguns anos, lendo uma matéria desses Master of Wine fazendo grandes degustações e vi o cara decantando champanhe. E fui atrás dessa informação. A explicação qual é? Decanta-se o champanhe para que você diminua a quantidade do gás carbônico para perceber melhor o sabor da qualidade daqueles vinhos que fizeram o champanhe. Como você sabe, são os champanhes de muita classe, os milesimados, aqueles que são feitos de anos perfeitos, onde você normalmente, o atrativo do champanhe é mais dos aromas do que do frescor do perlage. Então, tirando o gás, você sente melhor esses aromas e a qualidade desses vinhos. Eu vou falar para você pessoalmente, eu acho uma bobagem, eu não gosto de decantar, porque mesmo os vinhos, mesmo os champanhes renomados, de grandes anos, milesimados e que você curte mais os aromas, basta você degustá-los numa temperatura não tão baixa. Normalmente um champanhe se toma a 6 graus, se você tomar de 9 a 12 graus um champanhe milesimado, você vai perceber muito bem esses aromas e não vai perder esse pelagem que cá entre nós é um grande charme dessa bebida, não é verdade? O Cleir me pediu para eu mostrar os meus cachorros, meus dogs, e enfim, eles estão por aí. Eu vou pôr uma foto para vocês. Ô Costelinha, Costelinha, mostrar o Costelinha, ele tá, esse é mais, vem cá, deixa eu mostrar você aqui pro Cleir, vem cá, Costelinha, vem cá, vem aqui, vem cá, opa, esse aqui é o Costelinha, né, Costelinha, hein, você, ô Cleir, eles são umas figuras, eu adoro vira-lata. Você tá vendo os três aí, hoje o Zé não tá, o Zé é esse maior aí que você está vendo na foto, ele vem para cá de vez em quando, ele que me escolheu, ele tem uma outra casa, mas ele a cada 15 dias vem para cá, fica uma temporada aqui e pô, vai embora.
A menorzinha é a Frica, está muito velhinha, está com 17 anos. E de manhã, eu gosto dessa foto porque de manhã, no meu café da manhã, eu dou sempre alguma coisinha para eles, ficam todos em volta. Até o gato agora virou freguês também desse momento. Bom, me perguntaram, eu não anotei aqui o nome, quem foi que me perguntou isso, a diferença dos frisantes e dos espumantes, se seria o perlage. Certamente o perlage é uma das diferenças. Os frisantes, como se sabe, têm de 1,1 a 2 atmosferas de pressão. Os espumantes têm 5 a 6 atmosferas de pressão. E normalmente os frisantes, ele é feito na primeira fermentação. Aquele vinho que você não terminou de fermentar todo, ainda tem um pouco de levedura sendo trabalhada, e se você aprisionar esse vinho nesse momento, ele fica com esse frisante, que é o que acaba, o resultado dessa fermentação, que não pôde ir para a atmosfera. Então fica ali preso. Mas existe também os frisantes que são feitos de vinhos já tranquilos, que é adicionado o gás carbônico. Normalmente, os espumantes são resultado da segunda fermentação. Você pega o vinho que já está pronto, adiciona novas leveduras e um pouco de açúcar, ele refermenta, gerando o gás carbônico. É comum que os frisantes tenham menos qualidade que os espumantes, via de regra. Mas isso é via de regra, tá certo? O Geraldo me pede, olha que interessante, o Geraldo me pede para falar justamente sobre a segunda fermentação. A segunda fermentação é interessante porque foi a descoberta de se fazer champanhe, né? Você pegava um vinho tranquilo, e no passado não era a levedura que se punha, mas era um vinho já pronto, que punha-se um vinho que estava fermentando. Então, esse vinho que estava refermentando ainda tinha um trabalho de leveduras sendo feito, e ele refermentava aquele vinho, gerando o gás carbônico se você aprisionasse isso, que é como se faz o espumante. O espumante nada mais é do que um vinho duplamente fermentado. Esse é o efeito da segunda fermentação. Hoje se faz com adição de levedura e de açúcar, que vai inclusive determinar o resultado final, se ele é seco, meio seco, assim por diante. O Vitor, que assina VelBC77, que é o Vitor, pede para eu explicar como é que se faz quando você tem vinhos de classe com idade, para não correr o risco de perder. E olha, essa pergunta é interessante porque muita gente costuma maltratar um vinho de classe com idade no momento de servir. Como existe essa cultura do decanter, de tirar, livrar das borras e tudo mais, você tem que tomar muito cuidado, porque se você pegar um vinho que tem aí 50 anos de idade, você tem que considerar que esse vinho ficou 50 anos lá dentro, em evolução, com suas mais de 500 componentes em transformação, a história passando pelo lado de fora da garrafa e ele ali dentro evoluindo. Você não pode, de repente, pegar esse vinho e dar um choque de oxigenação nele, porque ele pode morrer, durar alguns segundos. Eu já tive essa experiência, já contei para vocês. Um vinho de 90 anos que abrimos entre amigos, brindamos, que maravilha, um golinho, conversa, que coisa, como é que pode? O segundo gole não tinha mais nada, era uma água choca, não tinha morrido, porque o oxigênio, esse vinho que ficou tanto tempo ali parado, de repente o oxigênio liquida com o que sobrou dele. A minha sugestão é que se você tem um vinho com essa idade, se o vinho tem até os 20, 30 anos, eu acho que é difícil você correr esse risco. E aí você então deve decantá-lo e servir logo em seguida, ele vai estar bem.
Não deve chacoalhar, porque isso é coisa que se faz para vinho novo, que precisa aerar muito. Com os vinhos de idade não se faz isso, mas eu acho mais prudente é deixar a garrafa de pé 2 dias antes para os sedimentos irem para o fundo, e no dia que você vai saborear esse vinho, degustar esse vinho, abra ele 2 horas antes e vai testando. Vai ser interessante porque assim que você abrir, você vai achar que você perdeu o vinho, porque ele não se mostra no nariz logo que você desarrolha. E você então vai testando meia hora, depois 1 hora. Com 1 hora você vai ver que ele já vai ter aberto, provavelmente. E aí então você vai poder curtir seu vinho sem correr o risco dele morrer num decanter. Tá certo, Vitor? O Fabrício me escreveu falando o seguinte: Didu, comprei um champanhe em um restaurante com um preço ótimo, R$ 220, mas ao abrir, a rolha não expandiu. Senti que as bolhas não duraram muito. Será que eu caí numa armadilha? De qualquer forma, estava uma delícia. Não, Fabrício, você não caiu em armadilha. É claro que quando você comprou, o restaurante poderia ter dito que era uma garrafa antiga ali, porque o que acontece, muita gente já... Ainda outro dia um amigo meu me contou de um vinho que o pai dele tinha comprado caixas, era um espumante, quando ele abriu, disse que estava uma droga, jogaram tudo fora. Eu falei, não se faz isso, porque o que acontece com o champanhe? O champanhe, ele normalmente, o que ele oferece é frescor, aquele gás carbônico, aquela complexidade aromática que só champanhe tem. Você encontra às vezes também lá em Franciacorta, essa coisa do brioche tostado, mas o glamour do champanhe é esse daí. O que não quer dizer que se ele perde esse perlage pela idade, mesmo que ele não seja de um ano importante, que ele ficou estragado, ele simplesmente ficou diferente. Você, no momento em que abre um vinho desse e não tem o frescor, você vai adaptar a sua curtição, inclusive com harmonização. Saboreie um vinho desse com um queijo evoluído, por exemplo, e veja as qualidades do vinho que está lá dentro e não do frescor do perlage, tá certo? O Ricardo assistiu o vídeo lá do Cabral, meu amigo Cabral, que teve a generosidade de abrir aquele porto de 140 anos, e ele adorou, queria que eu falasse um pouquinho mais sobre a casta. Ele adorou, primeiro elogiou, e ele então me pergunta, você poderia falar um pouquinho sobre a casta Alicante Bouschet, de onde vem e se ela é um cruzamento? O Ricardo, realmente a experiência do Porto foi uma coisa para você ter para o resto da vida como uma recordação, mas precisa ter um amigo generoso como eu tive, né? O caso do Cabral. Bom, a Alicante Bouschet é uma uva que surgiu lá no final dos anos 1800, na região do Languedoc-Roussillon, e ela é o trabalho de um francês chamado Henri Bouschet. Ele fez um cruzamento, é o resultado de um cruzamento genético da Petit Bouschet com a Grenache, ou Garnacha, e se deu super bem no Alentejo. Muita gente acha que ela é autóctona do Alentejo, de tanto Alicante Bouschet que tem lá. É um vinho que tem corpo e estrutura, normalmente se usa em assemblagem justamente por esse corpo e essa estrutura. São vinhos, dão vinhos bastante longevos, com estruturados, tem toque de canela, de pimenta, é um vinho que vai muito bem com carne pela alta tanicidade que ele tem, e na Espanha é conhecido como Garnacha Tintoreira, na Croácia é conhecida como Dalmatinka ou Cambuza, enfim. Aqui no Brasil tem alguns Alicante Bouschet que merece você conhecer. O vinho muito em conta, Rio Sol, que custa R$ 59,90,
na Vinhos e Vinhos, e tem o Pisato, grandíssimo produtor da Serra Gaúcha, que tem o Alicante Reserva, que está por R$110 no Pão de Açúcar. Bom, como eu falo sempre de indicar um livro, queria indicar aqui para vocês um livro do meu querido amigo Luiz Horta, um jornalista de vinho que tem, na minha opinião, o melhor texto sobre vinhos no Brasil. Adoro o que ele escreve. E ele tem um livro que você compra na Amazon por R$ 24,90, chamado As Crônicas Mundanas, que são 10 anos de vinhos e comida no Glupt. Olha, vale a pena para você ganhar em cultura, descobrir novos vinhos e conhecer o talento de texto dessa pessoa que é o Luiz Horta. Bom, gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que tenha agradado. Se você gostou, peço que você deixe seu like aí para nós. Deixe seu like, porque isso nos ajuda. E inscreva-se, porque se inscrevendo, toda vez que tiver vídeo novo, ativa aí essa campainhazinha e você vai ser avisado. E outra coisa, compartilhe, gente. Vamos divulgar a cultura e o conhecimento do vinho. Você já sabe, uma taça por refeição. Saúde!